Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Como sempre eu venho insistindo aqui, nós como psiquiatra, a medicina como um todo também poderia ser assim, mas psiquiatria, essencialmente, nós precisamos entender o que o paciente ou familiar diz, porque normalmente é o paciente ou familiar, ao usar um termo técnico, ele vai usar esse termo técnico psiquiátrico dentro do conceito que ele tem desse termo. E como quase todos, eu diria todos os termos psiquiátricos são usados na linguagem do dia a dia, eles são usados dentro de um contexto que foi criado a posteriori, não é o contexto técnico. Um deles é a palavra ansiedade. Do ponto de vista psiquiátrico, a ansiedade é um afeto, é um estado de humor que se traduz da pessoa pela aquela sensação de expectativa negativa, de apreensão, ou seja, é um estado afetivo que é sentido como ruim pela pessoa, diante de um futuro que ele expecta negativo e que com um grau quase que de certeza, mas que ele expecta como negativo. Então é algo, vamos dizer assim, da polaridade negativa do sentimento, do afeto. Mas as pessoas usam ansiedade no sentido na sinonímia de expectativa. Estou ansioso por chegar à festa, estou ansioso por chegar à viagem. Não, isso não seria ansiedade propriamente dita. Isso seria uma expectativa, já que tem uma tonalidade positiva. Dito na linguagem do dia a dia, isso não muda muita coisa, mas na tradução de uma história clínica, seja dita pelo próprio paciente ou pelo acompanhante, isso sim, nós podemos tomar como verdade técnica o que está sendo usado dentro de um contexto diferente. Então, chegou ontem uma paciente para mim, em que o acompanhante dizia que ela era muito ansiosa. Eu perguntei o que ele chamava de ser muito ansiosa. Ele descreve que a paciente entrava e saía das portas com frequência, girava dirigindo pela cidade muitas vezes, sem um objetivo apenas de ficar girando pela cidade, dirigindo, entrando e saindo pelas portas, mal demorando sentada. Ou seja, ele traduzia um estado de inquietação motora como ansiedade. Se nós tomássemos isso como ansiedade, nós trataríamos como um transtorno de ansiedade generalizada, possivelmente. Mas não era isso. Quando o acompanhante descreve o que acontecia, a tradução disso é um estado de hipomania ou mania, que é um estado de elevação de humor dentro do transtorno afetivo bipolar. Essa elevação de humor, ela se traduz fisicamente pela inquietação motora, pela aceleração de toda a parte psicomotora. Então a pessoa fala mais rápido, a pessoa anda mais rápido, a pessoa faz mais coisas simultaneamente, o pensamento é mais rápido. Mas se nós perguntarmos à pessoa como ela se sente ou se sentiu na época, ela vai dizer que estava muito bem, acentuando o advérbio de intensidade. Porque o estado de mania se traduz por um estado afetivo, o humor da pessoa, o que ele sente por dentro, uma elevação de energia, um estado de euforia. Ele se sente muito bem, né? E no estado de mania, ele vai dizer que ele está muitíssimo bem. Mas no estado de hipomania, que é um estado de uma graduação menor, ele vai dizer que estava muito bem. Não tenho nada. Enquanto que o paciente ansioso sempre lhe traduz a inquietação dele com um sentimento de expectativa ruim, de apreensão. A fisionomia, o semblante da pessoa é pesado. Um paciente em hipomania ou descrevendo quadro hipomaníaco, ele está com a fisionomia expressando o estado positivo que ele está. Mas uma pessoa ansiosa é uma pessoa constrangida, uma pessoa apertada, uma pessoa que está vivendo uma situação que é angustiante, no sentido literal do termo, porque angústia e ansiedade vêm da mesma raiz latina que significa aperto. Então essa sensação de estar apertada é a sensação, fazendo uma analogia, é a sensação de vestir uma roupa muito apertada. É um incômodo, a pessoa não para quieta na cadeira, por exemplo, um sapato apertado.
a pessoa vai ficar se mexendo, mas a sensação é ruim. Não é porque ela está se sentindo bem que ele está se mexendo, é porque ele está se sentindo mal. Então, esse cuidado de nós, e o próprio familiar, o paciente, quando for veicular uma queixa com um psiquiatra, em lugar de usar palavras que já entraram na linguagem, eu estava ansioso, eu estou deprimido, faz muito mais sentido para o psiquiatra a pessoa descrever o que está sentindo, sem qualificar. Porque ao qualificar, pode ser que passe a ideia de uma coisa diferente daquilo que realmente está acontecendo. Por exemplo, um paciente com um quadro de uma lentificação cognitiva, o paciente está lento, né? Paciente de início de uma deterioração cognitiva, ou um paciente com hipotireoidismo, por exemplo, que fica mais lento. A pessoa, não, ele está deprimido só porque ele está mais lento. Pode ser até que esteja deprimido, mas a descrição, ele está mais lento, ele fala mais lento, o raciocínio dele está lentificado. Ele pode estar usando, por exemplo, uma medicação sedativa que o lentifica. E isso não seria necessariamente um quadro depressivo, não seria humor depressivo. O humor depressivo teria que ser traduzido pelo aquele sentimento pesado, né? De chumbo mesmo, o sol está brilhando, mas está chovendo dentro de mim, né? O céu está nublado dentro de mim, independente do clima ambiental. Isso seria o humor depressivo, que pode se acompanhar de toda essa lentificação, e normalmente se acompanha nos processos do transtorno bipolar. As pessoas com um quadro de elevação patológica do humor, que seria o quadro hipomaníaco-maníaco, o estado é de euforia, ou seja, de um sentimento de alegria, de estar sentindo um sentimento de vitalidade maior do que o habitual, que se traduz por uma sensação cognitiva de que ele pode tudo, múltiplas ideias, não tem limite, o que torna a pessoa um pouco mais temerária nas ações dela, já que ela tem uma sensação de poder maior do que aquela que efetivamente ela tem, que vai se traduzir por uma aceleração motora e aceleração do pensamento e aceleração da fala. O quadro depressivo seria o oposto, vai se traduzir tudo por uma lentificação. E o conteúdo será de autodepreciação, será de ruína, será de desespero, será de não ter futuro, é o fim da linha, coisa que o vale. E o sentimento é de tristeza, não de euforia. Então esse cuidado que eu estou me referindo aqui, das pessoas, por exemplo, eu acho que eu tive síndrome do pânico, é outra coisa comum. Primeiro que o diagnóstico comum que nós damos em psiquiatria é transtorno de pânico, não síndrome do pânico. Ele já está codificado como transtorno de pânico. Mas o paciente normalmente usa, eu acho que eu tive transtorno de pânico. Eu acho que eu estou com síndrome do pânico. Normalmente quando a pessoa diz eu estou com transtorno de pânico ou com síndrome de pânico, normalmente as pessoas usam, estar com significa uma coisa continuada. Enquanto que o estado pânico é um estado que é episódico. É um ataque de pânico sucessivo sem que tenha sido desencadeado por uma situação específica. Por exemplo, a pessoa toma 10 expressos num dia, ele pode desencadear ataque de pânico provocado pelo excesso de cafeína. A pessoa com hipertireoidismo, pela aceleração toda que o hipertireoidismo dá, pode se traduzir por episódios de pânico. Ou seja, pânico é uma intensidade da ansiedade, é uma intensidade maior da ansiedade, aquela sensação que se traduz também por um movimento físico. A pessoa em um ataque de pânico, ela se movimenta para se livrar daquilo, regra geral. Mas para ser traduzido como transtorno de pânico é preciso que não haja nenhum motivador físico, que seriam algumas doenças, alguns remédios, algumas substâncias que podem desencadear ataque de pânico. Então isso não seria transtorno de pânico, seria um ataque de pânico provocado por outra situação clínica.
Mas quando a pessoa diz no consultório, eu estou com síndrome do pânico, o que ela está dizendo é que ela vem num estado de ansiedade contínuo já há algum tempo. Estar com se traduz por um estado contínuo. Portanto, quando a pessoa diz eu estou com síndrome do pânico, possivelmente ela está usando a palavra pânico no sentido da intensidade de que ela vem estando ansiosa continuamente por um tempo razoável. Pode estar vivenciando uma situação conjugal difícil, pode estar vivenciando uma situação societária complicada, pode estar diante de uma situação de diagnóstico clínico complicado. Essas situações vão se traduzir por uma apreensão diante do futuro, que é a ansiedade. Se isso é permanente, a pessoa tem um transtorno de ansiedade que é mais contínuo. Episodicamente, a pessoa pode ter uma acentuação dessa ansiedade. É aí que a pessoa vai dizer, eu acho que eu tive um ataque de pânico. Na realidade, ela teve uma acentuação da ansiedade que já vinha mantida. Para que nós diagnostiquemos como transtorno de pânico, é necessário que nós excluamos todas as condições que possam estar levando. Por exemplo, uma pessoa que tenha um quadro fóbico, ou seja, ela, diante, por exemplo, da própria imagem de uma barata, essa pessoa desencadeia uma crise ansiosa. A mera imagem, não precisa nem ser o objeto, o animal em si, o inseto em si. Vamos dizer assim, isso seria um quadro fóbico. É um medo que a própria pessoa reconhece como não sendo real, portanto, não é um medo de uma ameaça concreta, mas que se traduz na pessoa por uma reação intensa de medo diante daquilo, ainda que a pessoa reconheça que aquilo não tem uma ameaça concreta. Possa reconhecer isso. Mas se a pessoa, porventura, fica presa num lugar com muitas baratas, ela pode ter uma reação ansiosa tão exacerbada que nós chamaríamos de um ataque de pânico. Ela pode quebrar a porta e sair. Porque esse movimento, a ansiedade, tende a ser a sensação mais da pessoa, não se exterioriza tanto por um movimento. Mas, em geral, o ataque de pânico se traduz por uma sensação ou por a pessoa ter que sair, se mobilizar para buscar ajuda. Então, um exemplo típico de um ataque de pânico que não seria transtorno de pânico é de uma pessoa fóbica em relação à barata, que está presa num lugar com múltiplas baratas e esse nível de ansiedade se exacerba, ela entra numa situação de ansiedade máxima, que seria um ataque de pânico, arrebenta a porta e sai. E seria um ataque de pânico que não seria o ataque de pânico. Para ser transtorno de pânico, é preciso que não haja esse terreno que esteja precipitando. Medicação, substâncias de origem tóxicas, estimulantes em geral. Pessoas que usam para TDAH normalmente estão orientadas, mas pessoas que usam medicações psicoestimulantes para concursos, etc., supostamente para uma melhora do rendimento, que aliás não melhora, pode até piorar. E fazendo parênteses, deixa eu me referir a isso. O psicoestimulante ele é como o óculos que eu estou usando. Ele melhora a minha miopia, eu enxergo melhor porque eu tenho um déficit, então ele compensa. Uma pessoa com TDAH que usa um psicoestimulante, durante o tempo de ação do estimulante, como ele tem uma dificuldade, o psicoestimulante compensa, então ele melhora o rendimento. Mas uma pessoa normal que coloque meu óculos vai enxergar pior. Muito provavelmente essa analogia vai acontecer com uma pessoa comum que toma um psicoestimulante supostamente para melhorar o rendimento. Na verdade, ele funciona só como um aumento da vigilância, como um rebite. Ele vai funcionar só pelo efeito estimulante, o que pode piorar a atenção e fazer a pessoa desencadear um ataque panicoso, um ataque de pânico. Porque ele é um estimulante, como a cafeína é um estimulante. Então, em resumo, qual é o que eu estou me referindo? É que seja para paciente, seja para profissional, talvez seja importante nós lembrarmos que o que a pessoa diz é dentro da referência cultural que ela tem. Mas o que nós dizemos está dentro de uma referência técnica. E como as nossas palavras são usadas no dia a dia, nós precisamos bater essas duas fichas para saber se o que o paciente diz corresponde ao que eu esteja entendendo. Tchau.